Eu tirava já a inteligência artificial da frente, não? Vamos já. Tiravas como matando, já falando Não, sobre já isso, ou não mata-se já o falando assunto, tiramos já da frente, falando, dizemos o que é que temos a dizer sobre a inteligência artificial. Eu tenho a dizer que é porreiro, é uma ferramenta, vai dar imenso jeito, não acho que é, não tenho nada uma visão apocalíptica, acho que nos vai dar jeito a todos e acho que não vai substituir os contadores de histórias, porque uma boa história, pressupõe que se conheça o ser humano como ninguém e que se consiga ser insightful, e eu não acredito que a inteligência artificial, mesmo a generativa que agora está a aparecer, vá ser capaz de dizer a verdade como nós somos capazes de dizê-la. Portanto, sou otimista em relação ao futuro e à inteligência artificial. No campo específico da publicidade, eu creio que a inteligência artificial vai ocupar muito espaço e que vai ser muito útil, mas vai deixar uma margem pequena para a intervenção, eu creio. E tudo ok. Para a intervenção em que sentido? Vai ser escolher, portanto, estamos a falar da arte combinatória. A inteligência artificial vai oferecer as opções de uma forma imediata e, portanto, o papel do criativo passa a ser o tal Curadoria. Curadoria. Vai escolher. A experiência que eu tenho tido de utilização da inteligência artificial parece-me que estou sempre a trabalhar com um parceiro criativo um bocadinho burro. Exatamente. Mas que tem muitas ideias, E, portanto, o trabalho é mesmo esse, é decorador, é depois, dentro dessas coisas todas, encontrar aqui uma pepitazinha ali, é muita direção criativa do AI. Porque realmente é um parceiro um bocadinho limitado ainda. O criativo, que foi sempre mais importante, não foi ter a ideia, mas reconhecer qual é a boa ideia e o que se pode fazer dela. Verdade, é verdade. Chegares ao insight e procurar onde é que estão os meus princípios, e se ele vai apontando algumas coisas, depois nós conseguimos retirar e tentar perceber o que é que fazemos com eles. Mas... A questão é fazer sozinho, não é? Será que vai ser capaz de fazer tudo sozinho? Eu acho que vai conseguir fazer trabalho mediano sozinho, mas nunca vai conseguir chegar aos bons insights, eu acho. Aos realmente bons insights, porque ele alimenta-se do que existe online. E os realmente bons insights, se não houverem número suficiente, relatos desses insights na internet, ele não tem onde ir buscar. Portanto, isso eu acho que não vai acontecer. Mas histórias banais vai ser capaz de contar, sim. Já é. Sim. Mas a verdade é que também 90% da publicidade que se faz é fraquinha. Está ótimo para isso. Está ótimo para isso. E, portanto, nesse sentido é um pouco preocupante, porque esses 90% são o pão nosso cada dia de muitas pessoas e de muitos criativos e de muitas pessoas. Mas também já eram, não é? Sim, sempre foi. Mas aí deixam de ser, não é? Porque aí esses vão para casa e fica lá a inteligência artificial a fazer esse trabalho mediano, não é? E nesse sentido é um bocadinho... Mas acho que vai puxar pelo mercado. Exatamente. E acho que é tudo uma questão de saber trabalhar com ela, não é? Saber utilizá-la. Pelo menos no estágio em que ela está agora, que não tem agência, não é? Não tem iniciativa, não é? Eu até agora o ChatGPT nunca me fez uma pergunta a mim por iniciativa própria. Olá, João, o que é que achas disto? Quer dizer, mas ainda está numa fase muito inicial. No dia em que fizer, eu aí vou começar a preocupar-me um pouco mais. Não é? Artificial, que está quase. E é uma questão que vem não só à parte do copy, digamos, mas vem para a questão da imagem, para a questão da música. Eu acho que isto vai se colocar transversalmente e, portanto, eu aí acho que vai ocupar muito espaço na publicidade. Sim. Vai sobrar pouco para o lado humano, porque, de facto, e vai criar um problema de emprego. Isso sem dúvida. O que eu acho é que vai ocupar um espaço grande naqueles 90% de marcas que estão ok, ou 90% de comunicação que se vê, que tem por trás marcas que estão ok em fazer coisas médias, comunicação mediana, o que também é um perigo. Aliás, é um risco brutal fazer este tipo de comunicação cada vez mais, não é? Quer dizer, com a internet e com a quantidade de pessoas criativas online, que todos os dias, a quantidade de conteúdo que nos chega todos os dias espetacular, torna-se para as marcas arriscado não fazer conteúdo mais engaging e, portanto, se isso ditar o final
de algumas agências que não fazem trabalho melhor do que esse, eu acho que vai ser é uma questão evolutiva, normal, mas sim, vai criar desemprego, sem qualquer dúvida. Vai valorizar o papel de quem escolhe, vai valorizar todos aqueles que saibam fazer a escolha certa, portanto, a tal curadoria. Acho que isso vai ser valorizado. No geral, mas isso acho que é válido para toda a sociedade. Eu acho que estamos a caminhar para uma sociedade em que, de facto, eles vão ocupar espaço em todas as áreas. E isso não será necessariamente mau se caminhar para uma sociedade em que vamos ter mais tempo livre. Um bocadinho é aquela visão utópica que falava o Agostinho da Silva, entre outros, muitos outros, desde que haja um rendimento mínimo para todos. Para toda a gente. Sim, é uma ideia que mas isso não é só específica da publicidade. Acho que é específica, é geral, é genérica para toda a sociedade. Mas isso faz-me lembrar uma frase que eu li há pouco tempo, que era alguém que dizia que eu quero a inteligência artificial para lavar os pratos e limpar a casa e eu poder escrever e fazer música e fazer arte. E não o contrário, que é o que está a acontecer agora, que ela está a escrever e a fazer música e a fazer arte e a nós vai sobrar esse tempo livre para limpar os pratos e arrumar a casa, quer dizer, porque vamos ficar um pouco de fora se for esse caminho. A minha esperança é que o Facebook e essas marcas todas vão à falência, porque aquilo é muito caro. É muito caro. Eles estão a investir bilhões e bilhões e bilhões e ainda estão todos no vermelho, e longíssimo de conseguirem rentabilizar. E gasta muita energia e aquilo não é complicado manter a lei de Moore, não é? Acho que não se vai aplicar assim tão imediatamente nesta área como se aplica nos transistores e nas placas. Não ajuda a esbanjarem dinheiro e terem esbanjado também balúrdios no metaverso. Sim, que mais no vermelho está. Sim. Mas acho que há aí um fator que estavas a falar do dia a dia e de ser as tarefas, no fundo, que fazemos de forma mais funcional, que ainda existe muito na agência. Lá está, se calhar não existe tanto na tua, não fazes tanto do dia a dia, mas há muitas tarefas. Não estou a dizer que eu acho que seja interessante ou deva ser o AI a fazê-las, mas é verdade que é aí que eu acho que muitos trabalhos vão perder e começar a perder, porque efetivamente ele consegue responder àquele folheto ou àquela coisa que é muito funcional e continua a existir e que nós continuamos a ter que usar em comunicação e que o AI faz. Claro, conseguimos, não quero dizer que não se possa fazer um grande folheto, mas é diferente do que quando estamos a falar em campanhas ou ativações ou coisas um bocadinho diferentes do ponto de vista de narrativa de marca. É verdade. Então aí sim, talvez ele venha e ter esse lado de parte execucional, quase como se fosse a tarefa doméstica que nós fazemos, que podemos fazer na agência e dar espaço para podermos fazer as partes interessantes e a curadoria das partes que nós gostamos de fazer, da arte, da narrativa e da criatividade. Vai custar emprego, mas quer dizer, todas as evoluções ao longo da história. Nós vamos arranjar outras coisas para nos entretermos, porque fazemos sempre isso. Havia aquelas pessoas que diziam que uma escavadora que tira o trabalho a 50 homens com pás, não é? Mas os 50 homens com pás tiram o trabalho a 500 pessoas com colheres, não é? Portanto, exato. Isso é um processo natural. Sim, imagino que vocês também, nós usamos, é uma ferramenta que usamos muito. O AI, hoje em dia, para apresentar ideias, se a ideia pressupõe criar uma música ou qualquer coisa, nós conseguimos criar em AI e conseguimos apresentar. Depois de facto queremos produzi-la e fazê-la, mas na apresentação de ideias, e é sempre o primeiro passo. Se já é bom o suficiente para apresentar uma ideia, brevemente vai ser bom o suficiente para ser a ideia. Pelo menos em termos execucionais. Sim, eu estou muito curioso para ver o desenvolvimento, porque de facto a tecnologia tem ciclos cada vez mais rápidos. Ou seja, hoje em dia, de facto, uma nova tecnologia, como por exemplo o chat, está a uma velocidade louca. Portanto, eu estou muito curioso por ver, por exemplo, a aplicação no cinema, nas séries, e sobretudo aquele mundo absolutamente incrível que se abre se de repente a partir de um computador puderes fazer um filme inteiro, ou seja, utilizando bancos de imagens, programando, quer dizer, salvaguardados os direitos de autor, que é a grande questão que se vai colocar, não é? Vais buscar aonde e com que autorização, não é? Em Hollywood, ano passado, há 10 anos. Mas eu acho que isso é absolutamente fascinante, a possibilidade de criar universos acabados a partir de um único autor. Mas isso traz-me a uma coisa que me preocupa aí nesse aspecto
específico, que é, nós até agora, essas narrativas, essas histórias que nós... têm sido histórias partilhadas, não é? Portanto, as pessoas todas veem a mesma série e falam sobre aquela série, veem o mesmo filme, discutem aquele filme. Hoje em dia as pessoas veem um filme e a seguir já vão ao Reddit ou já vão à internet ver as opiniões dos outros sobre como é que aquilo, as interpretações, e portanto há uma interatividade em redor das narrativas, não é? E esse raciocínio que tu estás a dizer, levado ao extremo, vai fazer com que, em última instância, cada pessoa possa ter as suas narrativas próprias. Ou seja, e o algoritmo vai saber que eu gosto de histórias de romance com homens musculosos e mulheres virginais, e só me vai dar aquelas narrativas. Mas vai dá-las a mim, especificamente, mas ninguém vai ter acesso àquelas narrativas. E isso é uma coisa que tu podes imaginar, não é? Daqui a 10 anos ou 20 anos, tu queres ler qualquer coisa nova ou queres ouvir qualquer coisa, um audiobook novo, e pedes à tua AI para te criar. E mais ninguém vai ter acesso àquela história, àqueles personagens, àqueles momentos daquela história. E, portanto, há uma quebra dessa coesão que as narrativas fazem, um pouco de cola social, de cola... Sim, mas isso tem a ver com os média, precisamente. Eu acho que essa é a grande questão. Hoje é mais fácil do que nunca produzir e vai ser ainda mais fácil produzir, não é? Antigamente, quer dizer, é fácil escrever um romance, utilizando só palavras. Fácil. Não é fácil no sentido... Estava-me a deixar isso. Fácil no sentido tecnológico, a tecnologia que é necessária e o investimento financeiro, digamos que ali é só encontrar disponibilidade de tempo. E era tradicionalmente muito difícil contar histórias com imagens, fazer filmes. Pronto, depois isso tem vindo a ser cada vez mais fácil. Mais fácil. O problema deixa de ser um problema de produção e passa a ser um problema de promoção, de marketing, é uma análise de comunicação, que é, com tantas histórias a ser criadas, depois como é que eu encontro uma comunidade para seguir as minhas histórias. E é um bocadinho na invenção do cinema, o cinema foi inventado ao mesmo tempo de duas maneiras. Foi inventado pelos irmãos Lumière como uma coisa de feira, que era projetada e vista por muita gente, e pelo Edison numa coisa deste tamanho, em que era visto por cada um. E quem ganhou a primeira parte da batalha foi os irmãos Lumière. O cinema tornou-se uma experiência coletiva que parte precisamente dessa ideia de todos andamos a ver as mesmas histórias. Agora, com a tecnologia, com os telemóveis, parece que o Edison está ao comeback e que andamos a todos a ver histórias em ecrãs pequenos e sozinhos. E, portanto, esse lado das histórias como qualquer coisa comunitária está aqui um desafio pela frente, que também é o desafio, por exemplo, do jornalismo. Nós estávamos habituados a encontrar-nos nos jornais que líamos juntos. Ou seja, havia comunidades à volta de marcas de comunicação. Por exemplo, numa estação de televisão, o fundamental é tu manter, por exemplo, qual é o interesse de um canal generalista hoje em dia? É uma comunidade de pessoas que vê aquilo à mesma hora. Há um lado ali, de facto, comunitário. Com as plataformas, primeiro tiras uma coisa que é, já não estão todos a ver ao mesmo tempo. Portanto, tiras a simultaneidade. Se deixarmos de frequentar as mesmas plataformas, então tiras mesmo, digamos, esse sentido comunitário de aquela coisa, quando a gente saía, chegava à escola ou chegava ao trabalho e dizia, viste aquilo ontem? Toda a gente sabia do que é que estávamos a falar. Se hoje chegarmos ao trabalho e disser, viste aquilo ontem? O quê? Aonde? Quando? Sim, se calhar viu, mas não foi ontem. E não andas a ver as mesmas coisas. Sim. Ele tem na lista para ver amanhã. Sim. Sim, já há poucos lives. Isso é um desafio mesmo. E acho que se nota mesmo essa sensação de já não estamos todos a par das mesmas coisas, já não falamos delas, já há um desencontro muito maior, mesmo no espaço onde nós estamos ou a trabalhar ou em casa, que as referências já não são as mesmas porque já é uma dispersão muito maior. A ideia da bolha, não é? Vivemos cada um na nossa bolha. Era giro que estavas a dizer sobre o algoritmo já saber o que é que eu quero. Eu já sinto isso. Eu sinto hoje em dia que sou pouco surpreendido. Ou seja, sinto que se calhar vai chegar uma altura em que já não vamos conseguir mais dizer a frase não sabia que ia gostar disto. Porque sim, eu próprio isso é já não vejo um filme ou uma série sem ir antes e ver reviews a sítios que eu confio e que me dizem que se eu devo ou não devo ver aquilo. E se calhar se eu visse,
alargavas o teu horizonte, né? E a verdade é que há tanto content online que eu fico genuinamente irritado quando sou impactado com conteúdo que não me entretém. Que é absolutamente ridículo, mas quer dizer, eu estou habituado a ver só coisas que eu gosto, que sei que vou gostar, e depois quando me aparece alguma coisa de surpresa que eu não estou à espera, e se eu não gosto, publicidade, por exemplo. Portanto, publicidade é a arte de interromper. Podemos interromper levando uma garrafa de champanhe, ou podemos interromper obrigando-te a agarrar nas orelhas e dizer, vê isto, que são aqueles que é a mídia mais cara que se pode pagar online hoje em dia, é para te obrigar a ver um anúncio. Já está tudo errado, a princípio já está errado. Sim. E eu acho que há cada vez menos, pelo menos assim, eu nunca trabalhei diretamente em publicidade, enfim, embora tenha feito muitos trabalhos para publicidade, mas nunca não sei o que é estar numa agência, trabalhar, nunca fiz, mas como consumidor, como espectador, eu estou cada vez menos intolerante. Não, cada vez mais intolerante em relação àquela publicidade muito hard selling mesmo, que se vende aquela coisa caricatural já do compra, veja, extraordinário, somos tão bons, este produto é magnífico, aquela coisa mesmo. Para tentar obrigar a acreditar. É insuportável. Não faz sentido sequer existir ainda. Mas ainda há muito. Há muito. E há muito dinheiro por trás disso, porque a única forma dessa publicidade resultar é com milhões em mídia. Martelado. Acho que há sempre aquele medo que as marcas têm de que se não for muito óbvio, não passa. Que não é verdade, ou seja, não tens que dizer, há uma série de ferramentas para contar, para dizer uma coisa, para sentires essa coisa que não é dizer e não está lá espalmado na publicidade, mas há esse medo muito das marcas, eu sinto, não sei se sentes. Sim. Tem que ser dito, em algum momento tem que ser dito, óbvio, o que é bizarro, porque são pessoas que estão do outro lado. Sim. Portanto, quem está à frente das marcas são pessoas que são impactadas com conteúdo todos os dias, veem conteúdo fabuloso todos os dias, e no final, quando é para a própria marca, dizem, bora tornar isto um bocadinho menos bom, que é uma coisa que não faz sentido. É uma atitude um pouco de superioridade com eu entendi, eu gostei, mas se calhar as pessoas as pessoas não vão entender, as pessoas não vão gostar. É muito estranho. Mas tem a ver com a capacidade de risco, não é? Porque normalmente, aliás, quando em empresas que são, digamos, mais frágeis, muitas vezes o dinheiro não vai tanto para a criatividade, mas vai para o estudo de mercado que se vai usar para justificar não ter investido de outra maneira. E, portanto, aí... Para se conseguir manter o emprego. A dizer, pois, a ideia é, mas havia um estudo de mercado... Mas o estudo disse que ia resultar. Exato, portanto, é uma desculpabilização. Em relação a isso do algoritmo, é um pouco... Assim, eu acho que também temos que lidar com os algoritmos como em tempos lidávamos com os amigos, isto é, se eu tivesse um amigo que só ouvia sempre o mesmo tipo de música e que nunca mais me trazia outro tipo de sugestões, eu tinha que encontrar outro amigo para ver o que é que há mais, não é? É verdade. Embora não prescindisse do amigo anterior, mas pronto, também quero ver mais opiniões e portanto com o algoritmo eu acho que nós temos o algoritmo nosso amigo, nós temos que se calhar manter vários ter assim vários mas algoritmos. Mas é interessante criar uma tecnologia qualquer que nos permitisse trocar de algoritmo com amigos, por exemplo, principalmente em termos políticos. Então as pessoas que são mais à direita, as pessoas que são mais à esquerda são impactadas online por mensagens completamente diferentes. Se eu pudesse, com o clicar de um botão, trocar de algoritmo com essa pessoa e ser impactado pelo que ela é impactada e ela por mim, durante um dia, isso acho que podia ser rico, não é? E quando eu digo em relação à política, digo em relação ao entretenimento, em relação a tudo isto, descobrir coisas novas, porque... em relação à música... Aqui uma ideia. Pode ser comercializável, 25% de cada um. Okay. Em relação à música, eu devo dizer que, por exemplo, eu ouço muita música enquanto estou a fazer algumas coisas e, portanto, agradeço muito ao algoritmo trazer-me uma série de coisas que eu nunca teria conhecido. Igual. Por um lado. Por outro lado, reconheço que quando começo a ver depois a música que eu estou a ouvir, estou ali preso numa teia e não saio dali. Verdade, as duas coisas. Em termos políticos, isso seria interessante de testar realmente, porque um dos problemas da política hoje em dia, relacionada, por exemplo, com a informação, com o jornalismo, é que as pessoas parece que estão mais interessadas em ver notícias e sobretudo opiniões que confirmem o viés de confirmação que as pessoas procuram. Há mesmo uma questão que é, houve um tempo em que íamos à procura
do que está a acontecer, e hoje em dia a maior parte das pessoas vão à procura da confirmação daquilo que eles que acreditam. E, portanto, é como se tivéssemos aqui, os jornais servem para outra coisa. Procuram argumentos para poderem utilizar nas suas discussões familiares e vão procurar mais. Há uma coisa que de antes estava muito mais presente, lá está, quando não tínhamos a informação e conteúdo tão direcionado, que éramos mesmo muito mais impactados por coisas estranhas, e esse estranhamento era importante. E estranhamento acho que é sempre uma coisa que faz parte ou de crescimento, ou de contactares com outra coisa, depois estranhas e depois começas a pensar sobre isso e depois formas uma opinião. Se não tens esse estranhamento, se não és confrontado com essa coisa que te causa qualquer coisa também, que não é só uma confirmação do que tu queres, que é o que acontece depois, lá está, seja em publicidade, seja politicamente, seja noutros campos, já não queremos, evitamos ao máximo essa sensação de estranhamento, que é importante para depois podermos formar opinião, para podermos escolher o que é que queremos. E é essencial para nós criativos, não é? Quer dizer, sim. Mas é aí que entra muito engraçado esse teu conceito do círculo de algoritmos. Eu acho que isso é uma coisa que eu vou teres um círculo de algoritmos mais alargado, não é? Poder escolher. Hoje quero. Hoje vou sair com este algoritmo. Exatamente. Hoje em vez do diz-me com quem andas, diz-me com que algoritmo andas. Não é poder ter os amigos, os algoritmos com quem vamos ao futebol, os algoritmos com quem vamos beber copos, os algoritmos para ouvir música. Ter um botão random nos algoritmos. Random. De repente aparece uma coisa que eu. E misturar algoritmos. Sim. Portanto, o algoritmo nosso amigo. Está aqui qualquer coisa. Pode ser um conceito. Sim. Agora, há um ponto, voltando à questão de contar histórias, eu resisto a chamar storytelling, como resisto à utilização de palavras também, não era usado assim, desta maneira como agora, pois não, assim, esta pergunta para vocês tem mais anos que eu, desculpa, mas não era acho usado que assim. O LinkedIn mostrou-nos que há muitos storytellers. Há imensos. Sim. Eu sinto que é muito menos que não eram antes do LinkedIn. Não, contadores de histórias há muito menos, porque lá já tem a ver com a história da palavra. Storytelling remete-nos para o mundo da publicidade, para o mundo contemporâneo, tecnologia. Contadores de histórias remete para aquelas coisas das aldeias, contar histórias. Remete para a fogueira e histórias tradicionais portuguesas e, portanto, enfim, tem a ver com a associação que se faz. Mas eu acho uma das coisas muito interessantes no nosso tempo é precisamente, voltando à velha máxima de o meio é a mensagem, é a ideia de... está a mudar a maneira de contar histórias, claro, mas está a mudar também o meio tecnológico em que estamos a ver as histórias. Então, isso interessa muito perceber, por exemplo, hoje em dia, gerações mais novas mesmo, os miúdos que têm hoje 15 anos, têm acesso, por exemplo, a muitos dos filmes que fazem a história do cinema através de memes. Acontece muito. Eu tenho filhos e... estou curioso, olho sempre com aquele olhar National Geographic, tipo, o que fazem, como se alimentam. Continua. E eu reparo que eles reconhecem, por exemplo, filmes, às vezes eu falo-lhes num filme, sei lá, 2100 Espaços, isso é muito óbvio, ou sei lá, o Blade Runner, o Shining, e ele diz, eu vi isso é do meme, eu conheço, isso é do meme. E portanto, eles reconhecem a grande parte da filmografia através de, digamos, uma pequena sequência desse. E depois há outra coisa, que é a maneira como eles veem filmes, que é não só veem os filmes nos ecrãs em casa, sobretudo, como param, estão a ver e a fazer outra coisa ao mesmo tempo, deixam o filme para ver durante vários dias. Transformam o filme numa série. E há ali toda uma outra maneira de ver as histórias. Isso é interessante poder trabalhar com isso para fazer coisas novas. Parece. Sim. É aquela velha máxima de... A pessoa olha, eu não tenho filhos, mas eu acho estranhíssimo, mas é indiferente o que eu acho, porque é assim que as coisas são hoje em dia. Portanto, de facto, temos que nos adaptar. Eu acho que vai haver sempre público para ver um filme inteiro de uma única vez, mas as coisas estão a mudar devagarinho. Isso até pode valorizar essa experiência, porque a ideia de ir ver um filme de uma única vez a uma sala é um bocadinho, uau, é uma experiência. É como o teatro, é ir ao teatro. Aliás, é muito engraçado, porque a gente dizia ir ao cinema.
E isso era uma distinção do cinema. Era qualquer lugar onde se ia e ter essa experiência de uma sala escura com desconhecidos, há ali qualquer coisa ritualístico. Isso mudou. Agora, a tentação, se calhar, das pessoas da minha geração é dizer, epá, está tudo em risco, perde-se o pensamento abstrato, já não leem livros, epá, isto vai ser o fim do mundo. Eu gosto sempre de tentar perceber o que é que se pode ganhar. E de... Sim, otimista, ser otimista. Sim, não estou a ver ainda, mas gosto de pensar o que é que se poderá ganhar. Sim, o pensamento apocalíptico é tentador, de facto. Porque depois, paradoxalmente, há outra história do binge, né, das pessoas que os miúdos que não conseguem ver um filme de uma só vez, mas depois são capazes de verem 3 filmes, veem uma série inteira de seguida, não é? Então, acho que as coisas ainda não estão calcificadas, ainda não estão, e pode mudar tudo. Há 20 anos atrás, o objetivo de todas as pessoas é ter um telefone cada vez mais pequeno. Mas apareceu o iPhone e de repente inverteu completamente. E portanto a qualquer momento pode haver uma dessas clivagens e de repente as pessoas daqui a 10 anos serem todos intelectuais e só veem o Bergman. Eu li no outro dia que os livros estão a voltar. Livro físico. Sim, tem voltado a voltar. Pois é, uma coisa que sobrevive extraordinariamente. Como o vinil também, não é? Sim. Há uns contrafluxos, não é? Isso é engraçado. Os telemóveis também. Os Nokia estão a voltar. Há muitos jovens que estão a optar comprar telemóveis com acesso à internet, mas sem aplicações. Portanto, sem ser ecrã tátil. Há muitos jovens que optam por isso e mostram um apreço brutal por aquilo passado poucas semanas depois de o terem e terem tomado a decisão de o ter. Sim. É engraçado. O que estavas a dizer, houve aqui há uns anos um estudo que ninguém lia e nenhum jovem lia, eu sei que não era assim, mas os últimos que saiu voltou-se a comprar mais, está-se a ler mais e quem está a ler mais são jovens. Então, afinal... Sim, mas um bocadinho adiado. A lerem outras coisas, ou seja, há de facto, por exemplo, mesmo em termos de gestão do tempo, acho que hoje se lê menos romances, lêem-se coisas mais curtas, lê-se online e o papel, sim, compra-se muito e acho que nunca se venderam tantos livros, mas as secções, basta vermos numa livraria, aliás, se formos às livrarias maiores, a secção de coaching agora, a secção é os coaching, a autoajuda, tudo isso ocupa imenso espaço. Coisas muito específicas e muito de conselhos práticos e muito pouco espaço, por exemplo, para a literatura e muito pouco espaço, sobretudo, para a literatura clássica, antiga, é a novidade e pronto. Portanto... Sim, mas por outro lado depois também leem o Senhor dos Anéis ou o Game of Thrones, aqueles livros de 700 páginas e de 1000 páginas com muita facilidade, quer dizer, então sim, o que eu digo, em todo o caso nós temos uma visão mítica também, porque, quer dizer, no tempo em que eu era criança era uma minoria que lia também, sim, provavelmente até uma minoria mais pequena do que hoje. A diferença é que era essa minoria que correspondia à elite, digamos assim, e às pessoas que tinham acesso aos média, controlavam. E eu acho que, por causa da tecnologia e, digamos, o acesso de toda a gente aos média, o que mudou foi que qualquer pessoa hoje tem o seu podcast, tem o seu, a sua rede social, tem a sua pessoa pública, ou várias, uma no Instagram, outra no TikTok, e portanto o que muda de facto é que todos é aquela profecia, um dia vamos ser todos escritores, que foi convertida em um dia somos todos criadores de histórias. E isso já estamos a viver. Ou um dia somos todos uma marca. Sim. Eventualmente, fundo... exatamente. E aquela ideia do Andy Warhol que já não é só os 15 minutos de fama, mas é a ideia, mais do que isso, todos passam a ter um agente e uma espécie de gestão da sua vida pública. Eu tenho uma vida pública nesta rede social, em que a minha persona é tal, tenho naquela. Portanto, todos somos contadores de histórias. Portanto, o que mudou foi que as pessoas hoje que contam as histórias não têm, como noutro tempo, um privilégio de ser só os únicos que tinham acesso aos médias. Hoje qualquer pessoa tem acesso. Os guardiões do portal foram afastados e agora toda a gente pode... Do ponto de vista, é paradoxal, porque do ponto de vista democrático é um direito que toda a gente tem. Toda a gente tem direito a ter o seu próprio
mundo mediático, o seu próprio centro de difusão de conteúdos. E como é que... Há mais porcaria, mas também há mais bons conteúdos. Deixou de ser valorizado o papel dos gatekeepers, o papel, ou seja, mas é uma coisa transversal. Por exemplo, e é uma coisa que é paradoxal, porque se é mais democrático todos poderem ter acesso, também abre caminho para toda a gente tem direito à opinião e tudo é nivelado. Isto explica, por exemplo, que as pessoas digam os políticos são todos uma porcaria, os professores já não sabem nada, ou seja, é uma crise absoluta da mediação. Os jornalistas, quem fazia a mediação, está num lugar de perda e de contestação. Toda a gente tem direito. É aquela coisa a dizer, eu acho que a Terra não é plana. É a tua opinião. Mas eu acho que é tão evidente agora um nível de individualidade e da procura de individualidade, mas depois completamente se estagna numa voz de coro ao mesmo tempo. Mas acho que era isso daquilo que já falámos também um bocadinho nós queremos ver aquele conteúdo para nós, queremos nós poder produzi-lo. Está tudo muito focado na opinião própria e não naquele sentido de comunidade, naquele sentido de partilha, e já não nos queremos relacionar com pessoas que não gostem das mesmas histórias, que não vejam as mesmas coisas. E as marcas estão sensíveis hoje a estas mudanças todas que temos estado a falar? Estão. Sim. Então, as marcas têm sempre uma tendência para... Depende das marcas. Há marcas que, por exemplo, estávamos a falar um bocado de metaverso. As marcas sentem que têm que chegar lá primeiro. E então há muitas marcas que atuam, não todas, mas há muitas marcas que atuam só pela novidade. Não pensam se faz sentido para aquela marca, se faz sentido para a narrativa que aquela marca tem. Agora dá para estar ali, então vamos estar ali. Como é que vamos estar? Não interessa, temos é que lá estar. Portanto, este pensamento está muito errado. E depois há muitas marcas que optam, Portugal é um bocadinho difícil nesse sentido, há marcas que têm posições claras em relação a posições políticas, posições, por exemplo, da Nike, que é uma marca que tem uma posição muito vincada. Em Portugal é mais difícil uma marca tomar algum partido, tem mais medo de tomar algum partido. Não sei se é errado ou se é certo, mas há marcas que têm bastantes reservas em tomar posições, seja elas quais forem, então tentam sempre... põem um post e o post ofende 4 pessoas, tiram o post, pedem desculpa e às vezes ficam um bocadinho descaracterizadas enquanto marca porque aquele post fazia sentido para aquela marca. Aquelas 4 pessoas é que se calhar não faziam sentido para aquela marca. Nós somos um povo de brandos costumes, portanto temos de ter marcas de brandos costumes também, não é? Brand costumes. Eu não estou na fase, eu não estou tanto na parte agora aos dias de hoje de campanhas, estou mais até na parte de construção de marca, como é que ela se chama, como é que ela se estrutura, como é que ela conta uma história e sinto a mesma coisa, ou seja, que às vezes que é muito preciso ter atenção, mas que nos chegam muitas sensações de momento e que não dá para criar sobre elas, porque para ser uma coisa a longo prazo não podem ser as tendências, não pode ser as impressões, não quer dizer que não seja o contextual e o que as pessoas sentem não se deva trazer, mas isso vai fazer uma marca a muito curto prazo e então é preciso tentar ir lá buscar uma verdade um bocadinho maior e um bocadinho mais transversal do que as preocupações de mente, e se a pessoa vai gostar disto, vai reagir assim. Temos isso em conta sempre, mas o que é que está na base, o que é que está antes disso, o que é que está para lá disso? Então, isso limita um pouco a capacidade das marcas de contar histórias, não é? Porque normalmente tu, quando contas uma história, assumes um ponto de vista, não é? E se tu quiseres ter todos os pontos de vista, isso vai te chocar. Já para não falar do humor, que era uma das forças da publicidade e que hoje em dia está, digamos, sitiado, porque de um lado os movimentos mais não se pode ofender ninguém, quer dizer, que é uma coisa, e do outro lado o próprio medo da marca, pois de facto a última coisa que a gente quer é criar aqui uma polémica que nos digam que ofendemos alguém, não é? Mas não devia ser. Não devia ser. Não devia ser porque é exatamente o que estavas a dizer. Não há um ponto de vista. Se não há um ponto de vista, não há interesse. Não tenho interesse, porque estás-me a querer agradar. Eu noto isso e não estás a conseguir. Exatamente. Uma publicidade boa como espectador e não como
tirando daí um olhar mais profissional, uma publicidade boa, uma publicidade que me fala de um produto sem me falar dele. Ou seja, que me conta uma história ou que me dá uma sucessão de imagens e que me dá ali um filme, qualquer coisa, que depois leva só uma assinatura. E eu digo, uau! E, portanto, a melhor publicidade é como ver qualquer coisa e reconhecer uma assinatura. Ou seja, é quando o produto sai da frente. Isso, para mim, continua a ser a melhor publicidade. Fazendo um pouco uma comparação com a biologia, não é? Por exemplo, os vírus, não é? Os vírus procuram, digamos, elementos químicos nas células onde eles conseguem agregar. Portanto, eu não sou da área, portanto não sei os nomes técnicos da coisa, mas acho que a maneira como funciona é assim. Portanto, o vírus anda a procurar ali numa célula e tem lá um receptor com que ele se agrega e com que ele se introduz. E a boa publicidade o que faz é isso, é ser um pouco esse vírus que procura no consumidor o elemento químico certo, onde ela vai conseguir agregar-se e injetar lá para dentro o seu DNA sem a célula, sem o consumidor ter, digamos, as defesas preparadas para rejeitar aquela invasão, não é? E a boa publicidade faz isso, e uma das maneiras de fazer isso precisamente é através das histórias, é através do tal que agora chamam o storytelling, não é? Mas eu desde que me lembro a fazer publicidade era contar histórias. Portanto, os anúncios, os bons anúncios normalmente são pequenas histórias de 30 segundos. Sim. E nesse sentido o mercado até tem vindo a adaptar-se melhor a isso, porque como falávamos há pouco, os jovens hoje consomem, portanto, nós todos, não é os jovens, nós todos estamos cada vez mais habituados a consumir aqueles pequenos reels de 30 segundos, 1 minuto, ou seja, tem estado a caminhar no sentido, e os publicitários a bater palmas, ok, venham até mim, não é? E, portanto, essas mini-histórias são uma das formas que o vírus da marca consegue usar para se agregar, não é? Para se juntar, para invadir. Para mim, a publicidade é aquela que nos entretém e é aquela de que nos lembramos. Porque há tanta mesmice, há tanta... em brincadeira, eu e o meu sócio às vezes estamos a comentar um anúncio ou fazer qualquer coisa e já temos entre nós um meme, de certa maneira, que é, pegamos assim, fingimos que pegamos num molho de notas e um isqueiro e fazemos assim. Porque, de facto, a maioria da comunicação hoje em dia gera 0,0% de recordação, ou 0,1%. É uma coisa, e há muito dinheiro gasto, e depois as pessoas não se vão lembrar daquilo, não entretêm. Atenção, é fácil de fazer um anúncio, é uma pessoa olhar para a televisão, é uma pessoa em frente a uma câmara a berrar um palavrão durante 30 segundos. Paga-se uma multa, não tem mal, toda a gente se vai lembrar daquele anúncio. Isto não é um bom anúncio. Mas um anúncio que me entretém e de que eu me lembro e que depois me lembro de contar e de falar sobre isso à mesa com as pessoas, isso para mim continua a ser a boa publicidade, que é que sempre foi, basicamente. Sim. Eu acho que, respondendo também, eu acho que é um bocadinho a publicidade que te faz sentir qualquer coisa, e que lá estava a levar uma recordação e que quase que tu te sentes naquele momento, não tens, lá está, a vontade de ir pegar no telemóvel, não tens vontade de ir ver outra coisa qualquer, ficas agarrado àquele pedacinho, mesmo que seja aqueles 20 segundos, ficas agarrado, querias um bocadinho mais, acabou ali e ficaste com a sensação de fogo, isto parou um bocadinho aqui, que eu acho que falta. Nós também fazemos mesmo quando às vezes internamente na agência queremos apresentar ideias, nós damos muito ênfase à parte da apresentação, porque se alguém vender e me contar a história, eu já estiver com essa sensação de dá-me mais qualquer coisa, eu estou a sentir aqui que eu não sei o que é, não sei explicar, mas estou a sentir, é um bom princípio para o que vai acontecer assim. E há muito essa tendência agora das marcas, assim, então, principalmente nestas épocas mais especiais, de criarem aquelas histórias um pouco mais longas, um pouco mais complexas, e depois fazerem a versão do minuto, a versão de 45 segundos, a versão de 30 segundos, a versão de 20 segundos, e veja a história completa no site, não é? E pronto, é um caminho, é preciso ter cuidado a fazer isso, porque as pessoas não são tão... o público é um bocadinho mais sofisticado hoje em dia do que algumas marcas acham que é. Então, muitas vezes tenta-se puxar ao sentimento e nota-se que é forçado.
e que não faz sentido para a narrativa daquela marca. E que este ano vai defender uma causa, próximo ano defende outro, ano a seguir defende outro, é uma marca de todas as causas, logo, não é de nenhuma no fundo, portanto acaba por não ajudar profundamente nada, e é preciso dar um cuidado com isso. Só isso. Sim, claro. Sim. Nós temos estado sobretudo focados na publicidade audiovisual, não é? Independentemente depois de ter as suas existências, porque é o que ocupa a maior parte, a esmagadora parte. Quer dizer, hoje já sobra pouco. Há publicidade em papel, em jornais e revistas em papel. Verdade, mas sabes que está a voltar. Mas está a voltar noutro formato. É no formato de post. Ou seja, há muitas ideias que dariam boas ideias de print que funcionam hoje em dia em post. Portanto, um bom pensamento de... Ou em cartaz, em autor. Ou em cartaz, em autor. Um bom pensamento de imprensa, vá. Sim. Como hoje em dia, se calhar, cada vez recebo menos em briefings esse pedido do cliente. É facilmente aplicável a post e é o post de alguma maneira vem substituir o anúncio em imprensa de certa escrita. Forma, e é muito mais rápido e sai logo imediatamente portanto, quer dizer, até acho que para um criativo acho que os criativos, isso acontece muito, os criativos menosprezam um bocadinho as redes sociais. No entanto, eu acho que não deviam, porque há ali uma oportunidade de pôr qualquer coisa na rua no dia seguinte. Antigamente nós demorávamos 3, 4, 5, 6 meses a pôr qualquer coisa na rua. E hoje em dia, dependendo daquilo que estamos a fazer, dependendo do meio, também demora algum tempo. O post é a ideia na rua no dia a seguir. Sim. E com um impacto mensurável imediatamente. Sim, nunca existia no outdoor. Isso pode ser uma coisa. A tal ideia do engagement, da rede social, que depende muito da quantidade de coisas que são publicadas, não é? Digamos, da regularidade e criar uma expectativa de qualquer coisa vai... Mas a dificuldade maior eu acho que é mesmo essa. Antigamente, quando as marcas comunicavam mais em imprensa, em print, elas comunicavam, faziam uma ideia de imprensa de mês a mês, se tanto, não é? Agora são obrigadas a estar todos os dias e a jorrar ideias todos os dias. Isso cria para os criativos desafios diferentes, não é? Porque precisam, não têm tanto tempo disponível para pensar e para procurar os insights, para procurar, digamos, o tal ponto de entrada no consumidor. E, portanto, isso torna mais difícil. Os posts que eu acho melhores que nós vemos agora, eles muitas vezes destacam-se numa torrente de outros posts medianos e claramente foi ali um momento de sorte que a pessoa tiver, ou seja, aqueles criativos... Tem a ver com o real-time marketing também que ajuda. É uma resposta a qualquer coisa e reagiram e aquilo confluiu tudo para sair bem naquele momento. Não há propriamente o tempo e o esforço para trabalhar e procurar aquele post. Pronto, aquele saiu bem e há outros 50 naquela mesmo timeline que menos bem conseguidos, não é? Uma das coisas que eu tenho curiosidade para vos perguntar também é, e não falamos, nós temos falado da história, da qualidade da história, da qualidade da ideia. Outra coisa tem a ver com os protagonistas, o peso do protagonista, que em tempos, quer dizer, as estrelas televisivas ou do cinema ou da música, hoje em dia é o que é? Influencers Guild da Videostar. Da Radio Star. São os influencers associados a marcas hoje? Não? Sim, são atalhos, como sempre, são atalhos de atenção. Como são as celebridades em televisão, não na televisão, um ator ou um músico, que são muito usados ainda, são atalhos de... Mas são mundos diferentes, nós ainda não encontramos. Isso eu acho interessante. Podemos encontrar algumas pessoas que são mediaticamente reconhecíveis, por exemplo, na televisão, também nas redes sociais, mas o fenómeno contrário não... Está a acontecer, mas está a acontecer também. Sei lá, os influencers, os tipos, vão apresentar programas na televisão. Os youtubers não aparecem a fazer anúncios de televisão, aparecem? Aparecem. Imenso. Já começam a aparecer. Há alguns exemplos. Também? Está bem, também. Nós não podemos falar de marcas aqui. Todos três. Sim. A personagem eu, por exemplo, uso muito para fazer marcas, porque acho que ajuda muito. Todas as marcas querem ser humanas, não podem ser, mas querem ser o mais humano possível. Então, nesse processo de construir, eu uso muito a questão de identidade. O que é que faz de uma pessoa, dos valores que tem, como é que ela fala. Sim. Trabalho muito essa ideia do quem é que
esta pessoa é, se isto fosse uma pessoa, como é que ela vai falar, o que é que ela vai representar, ela vai dizer isto, eu conheço ou não a conheço, e ajuda-me muito depois a perceber, sim, esta voz ou ela falar desta forma faz sentido, e depois para falar com quem, ou seja... As personalidades, esta marca é o não sei quê. Sim. Esta marca é... Sim, sim. Pode ser de uma perspectiva sempre estereotípica, porque ajuda, claro. Não é? Se não for, também se eu não a conseguir imaginar, se eu não conseguir ter uma visão ou ter pelo menos uma referência, se calhar até figura humana, depois não ajuda, mas uso mesmo porque preciso para dizer assim, eu sei, eu conheço esta voz, então entra-me esse exemplo na cabeça e eu consigo escrever uma linha diferente do que para outra marca, senão estaria a escrever igual para todas. Então, para mim, eu trago muito para esse lado. Um bocadinho esquizofrénica às vezes, porque depois uma tem uma personalidade, outra tem outra, e é preciso tentar perceber o que é que são as pequeninas nuances de cada uma. Tens de ter cuidado das personalidades que dizes, não é? Não podes apresentar a um cliente em Portugal de um restaurante ou qualquer coisa, a vossa marca é o Brad Pitt. Mas depois não há dinheiro para ir buscar o Brad Pitt para de facto representar a marca. Bem. Obrigado. Gostei muito desta conversa. Sim. Podia ter continuado, não é? Bastante mais tempo. Gosto de fingir que isto não é o segundo take. Não nos deixaram. E, sobretudo, esta ideia de tentar pôr-nos na posição do outro. Exato. É sempre Exatamente. importante. É importante. Trocar de algoritmo, não é? Fazer troca, algoritmos para a troca. Exatamente. Sim. Começa trocar agora, se calhar agora vou fazer script. Muito bem. Ok. Vou só passar à frente da câmera também. Passa isso, faz favor, passa. Faz parte do storytelling.